A sua necessidade de ser validada é o que está matando os seus projetos antes mesmo deles nascerem. Parar de contar os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos para as outras pessoas não é questão de você ser misteriosa, de você guardar um segredo. Questão de sobrevivência. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para que você avance, para que você cresça, para que você pare de fracassar com os seus planos, os seus projetos, é fechar a boca, é calar a boca mesmo. Então, minha amiga, pegue seu papel, sua caneta, sua água, porque esse vídeo vai ser um vídeo que vai te trazer de volta para o comando da sua história, para o comando da sua vida. E eu vou trazer 10 pontos aqui que é para você sair desse barulho que é a opinião alheia e voltar para o silêncio da sua alma, o silêncio que você precisa para avançar na sua história, na sua vida. E para você entender primeiro por onde a gente vai começar, vamos começar pelo lado biológico. Porque nosso organismo, nosso sistema, ele funciona da seguinte forma: nós temos a falsa sensação de conquista. O nosso cérebro, ele nos engana. Quando você conta um plano para alguém, ele vai liberar dopamina, essa substância, esse hormônio do prazer. O hormônio que é liberado apenas quando você concluiu alguma tarefa. Então, você recebe, nesse caso, quando você fala, quando você comenta com alguém sobre um plano que você tem, um projeto que você tem, o seu cérebro vai liberar a dopamina e você vai ganhar a recompensa sem nem ter mesmo feito aquela tarefa. E aí, o que acontece? Quando chega o momento de você fazer o que você tem que fazer, quando você, de fato, chega o momento em que você tem que pegar o seu plano, o seu projeto ali para executar, você não tem força. Porque no final você já gastou todas as suas energias, todo o seu gás, toda a sua força no falar. E eu costumo dizer que o silêncio, ele é o nosso reservatório. É como se fosse um carro que precisa da gasolina para a primeira marcha ali, que é a marcha mais forte, e precisa do combustível. O silêncio é sobre isso. E o que faz com que você, quando você tem esse silêncio, você pega, guarda toda a sua energia ali nesse reservatório. Quando você já tiver concluído de fato a tarefa, aí você fala, aí você traz aquele resultado para aquela pessoa. Beleza, mas aí você pode estar perguntando assim: tá bom, Thalís, eu entendi que biologicamente eu não posso falar, porque eu vou ter a dopamina e tudo mais, mas por que essa necessidade de falar para o outro? Aí a resposta pode estar na nossa infância, aonde entra a psicanálise da aprovação. Porque na psicanálise nós entendemos o seguinte: quando você vai contar um plano para alguém, você na verdade não está buscando um conselho, você está buscando uma aprovação. Porque quando você era uma criança, quando você pegava e fazia um desenho e ia para o pai, para a mãe ou para o seu responsável ali e mostrava aquele desenho para aquela pessoa, você procurava validação. E hoje você continua com esse comportamento infantil, só que você cresceu. Mas somos eternas crianças que precisam ser abraçadas. Então, quando você vai contar um projeto, é porque você quer a validação. Só que quando você precisa de um sim para se motivar, um sim da outra pessoa para se motivar para o que você tem que fazer, é você tá pegando a chave da sua vida e entregando na mão de outra pessoa. Talvez aquela pessoa nem sabe para onde ela vai, nem sabe o que fazer, o que ela vai acontecer na vida dela. Você está pegando o poder da sua vida e entregando na mão de outra pessoa. E crescer, minha amiga, exige que você seja a sua própria testemunha, seja responsável, seja madura o suficiente. Porque o que Deus entrega para você, não é para outra pessoa. O propósito que Deus te deu é teu, não é de outra pessoa, não é em grupo, não é em comitê, é seu. Só que além
da sua carência interna, dessa necessidade de aprovação do pai, da mãe ou do responsável, existe um mundo lá fora. E se você abrir a boca antes da hora, você vai dar de cara com 3 barreiras externas. E a primeira barreira que eu separei aqui foi o despreparo. Nem todo mundo está preparado, nem todo mundo tem a visão do plano que você tem. Como eu falei, Deus te deu um plano para você, Deus te deu um propósito para você, não é da outra pessoa. Então, a outra pessoa, ela não tem o preparo suficiente para aquela visão, para aquele plano, para aquele projeto. Então, não culpe um cego se a visão que você está tendo é apenas sua. Você pegar um plano, um projeto e explicar para uma outra pessoa que não tem a mesma visão, não tem o mesmo preparo que você tem para aquilo. E a segunda barreira, no caso, é a inveja da coragem. O seu movimento dói para quem está parado. O seu agir, o seu fazer vai incomodar aquela pessoa que prefere ficar na estagnação. E a terceira barreira é o medo da mudança. Esse aqui, se você escutar o que eu estou falando, você vai perceber que muita gente é desse jeito. Tem pessoas que gostam de você do jeito que você é, do jeito que você faz naquele ambiente, naquele lugar, você é daquele jeito. E aquela pessoa, ela tem medo da sua mudança, porque se você mudar, se você crescer, se você prosperar, ela não vai ter mais aquela companhia, talvez para reclamar, talvez para fazer fofoca. Você vai mudar, a sua mente vai mudar. E eles têm medo dessa mudança que você vai fazer na sua vida. E aí eu te chamo para esse ponto. Você percebe como que o ambiente, ele influencia tanto para os seus projetos? Você já percebeu como que o ambiente que você se encontra, muitas das vezes faz com que você fique parada, estagnada? E nisso eu trago uma passagem da Bíblia, a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu não sou uma teóloga, eu não fiz teologia, mas eu sou uma curiosa. Eu gosto de olhar e ler e entender. E hoje, com a inteligência artificial, me ajuda muito, porque eu tento entender, interpretar aquela passagem. Claro que eu tenho que filtrar bastante, mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E tem uma passagem na Bíblia onde fala sobre essa. Tem várias outras, mas essa me chama muita atenção, porque é o cego de Betsaida. Deixa eu beber uma água aqui que eu vou engasgar. A história, né, que é narrada na Bíblia, está em Marcos, capítulo 8. Eu não lembro o versículo, mas lê o capítulo e você vai encontrar ele. E essa história, essa narração de Jesus ali fazendo aquela cura, ele é muito interessante, porque quando Jesus pega aquele cego, aquele homem cego, ele pega pela mão daquele homem e leva ele para fora da cidade. Por quê? Porque Jesus tira ele daquele ambiente. Betsaida era um local que era incrédulo. Eles não acreditavam em Jesus, o Messias. Então Jesus pega aquele homem e leva para fora da cidade. Porque o lugar, o ambiente em que o problema foi criado, não é um ambiente para que a cura se desenvolva, o projeto se desenvolva. Então, pegue isso para você. O lugar em que o problema foi criado não é o lugar onde a solução vai se desenvolver. E a cura daquele cego, daquele homem, foi gradual. Jesus pegou, fez a mistura, colocou nos olhos dele, depois ele começou a ver as pessoas como árvores, depois Jesus fez de novo aquele gradualmente, porque muitas das vezes nossos planos, nossos projetos é gradual. A gente quer coisa rápida, mas talvez não seja desse jeito. Então comece saindo do seu ambiente. E quando Jesus finaliza aquela cura dele, Jesus fala assim, ó, não volte para aquela aldeia e não conte para ninguém a sua cura. Não conte para ninguém. A lição dessa passagem para mim é muito clara. Jesus fala assim, ó, sai desse lugar, não conte, não volte, porque enquanto o seu projeto
o seu propósito, a sua identidade estiverem em processo, você não pode voltar para o lugar que te adoeceu. E o milagre, ele precisa de preservação. Se você volta para o ambiente, volta para a aldeia antes da hora, o olhar do outro pode matar a sua visão. Então Jesus tira aquele homem daquele lugar, daquele ambiente, para que ele se concentrasse no toque que Jesus ia fazer nele. E isso nos traz uma verdade que incomoda muito: o medo de se escutar, o medo de ficar em silêncio. Por isso que Jesus falou para ele: não conte para ninguém. Mas por quê? Porque muitas das vezes nós temos medo de se escutar. E isso vai para o nosso ponto 5. Porque temos esse medo desesperador do silêncio. O silêncio, ele é como um espelho. Ali não tem nada além da sua verdade. Todas as distrações somem, todas as opiniões dos outros somem. Fica você e você mesma, você e a sua verdade. E muitas das vezes nós temos medo de nos escutar, medo de ficar em pleno silêncio, sem fazer nada. A gente usa o barulho dos outros como um ruído para abafar o nosso silêncio e principalmente a voz de Deus. Então, se você não suporta ficar 15 minutos sem fazer nada, sem botar coisas para fazer, sem ficar no celular, sem olhar a televisão, você está fugindo de si mesma. E o crescimento real da sua vida, ele só vai acontecer quando você parar de gritar para o mundo e voltar para esse silêncio que é o comando da sua alma. Mas eu sei que o silêncio pode ser assustador se a sua mente estiver vazia. E para você conseguir silenciar a sua boca sem você pirar, você tem que fazer uma dieta mental. Porque a sua mente, ela fica ansiosa no vazio porque falta conteúdo de valor. O que você tem consumido? O que você tem colocado para dentro da sua alma, para dentro da sua imaginação? Muitos dos seus insumos talvez seja assistir filme que não agrega em nada, escutar músicas que muitas das vezes só falam besterol, fala sobre, traição, sobre bagunça, enfim, né, essas músicas aí meio doida que tem. Então, mude o que você vê, o que você escuta, o que você lê, veja filmes que podem trazer valores para você. Tem filmes que são verdadeiras histórias de vidas de pessoas que cresceram, pessoas que avançaram. Escuta músicas que te tragam paz, façam que você fique em foco, em vez de ficar em sofrimento, né, igual esses sertanejos. Gaste sua energia ouvindo podcasts, lendo livros de pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. Porque quando você alimenta a sua alma, a sua imaginação com o que é bom, essa necessidade de validação externa, ela morre, porque você fica cheia de sabedoria. Você começa a alimentar a sua imaginação, a sua alma com coisas boas. E automaticamente esse preenchimento interno vai fazer com que você mude o seu posicionamento na vida aqui fora, no externo. E aqui a gente divide as mulheres que têm a identidade volátil e a identidade fixa. Então eu quero que você preste muita atenção nisso agora, porque quando a sua mente ela é bem alimentada, a sua identidade ela muda. Uma pessoa que tem a identidade volátil é aquela pessoa que vai com a manada. Se a pessoa está te elogiando, você está indo bem. Se a pessoa te critica, aí você desmorona. A identidade dessa pessoa sempre vai precisar do olhar do outro sobre ela. Já no silêncio, você se alimentando de coisas boas, a sua identidade ela se torna fixa naquilo que Deus já já te deu. E não é aquela identidade que muda com o clima. Ah, tô bem, ah, tô ruim. Ah, tô bem, tô ruim. Não, a identidade dela é fixa. Sabe quando uma pessoa grita um nome aleatório no meio da rua e você não olha, porque não é com você? É assim que você deve
reagir às críticas, porque a mulher de identidade fixa, ela não precisa de palco para existir, ela se firma no que não pode ser roubado dela, que é a identidade fixa dela. E sabendo disso tudo, como que a gente traz essa teoria toda que eu falei aqui para prática, a partir de hoje? Eu separei 3 práticas diárias para você colocar em prática, 3 práticas para colocar em prática no seu dia, para que essa chave vire na sua vida. O primeiro deles é o jejum da fala. Eu acho que esse é o mais difícil, porque ele vai trazer esse confronto com o silêncio. Então você vai fazer um desafio para você. Nos próximos 30 dias, você vai praticar o jejum da fala. Você vai praticar o anúncio zero. Se você vai começar um curso, se você vai começar uma dieta, se você vai começar uma academia, se você vai começar a avançar no seu projeto, você vai ficar quieta. Engole essa vontade de postar os seus passos no Instagram, engole essa vontade de postar os seus passos no grupo do WhatsApp, engole. E se perguntarem para você o que você está fazendo da vida, você vai simplesmente dizer assim: eu estou focada nos meus projetos. Ponto. Não precisa justificar, não precisa falar do que você está fazendo. Sinta esse desconforto de fato do silêncio. Esses 30 dias é para você sentir esse desconforto, essa vontade de falar, você segurar e não falar. Para quê? No final você vai usar essa vontade, essa garra, essa energia lá, igual o combustível guardado ali no reservatório. Você vai usar essa fala no final para você mostrar o resultado daquilo que você estava projetando. E junto com esse jejum de fala, eu tenho a segunda prática, que é o sumiço estratégico. Lembra que Jesus tirou o cego lá da aldeia? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai sair da aldeia. Thaís, mas como é que eu vou sair da minha aldeia? Como eu moro num local, enfim. O que você vai fazer? Afaste-se de redes sociais supérfluas, grupos de fofocas, lugares que as pessoas ficam se comparando, jogando aos quatro ventos, o que fazem com aquele ar de superioridade. Entre no seu casulo para ler, para estudar, para ouvir, para treinar. Suma por estratégia, não por medo. Nesse momento, você vai sair por estratégia. Você vai sumir para crescer. Porque quando a pessoa que some para se crescer, essa pessoa, ela nunca reaparece da mesma forma. A sua ausência, ela deve servir para a sua construção. E para fechar com chave de ouro, lembra que o último ponto era o que separa de quem realmente sonha para quem realiza? E esse último ponto 10 é o comando da própria validação. Antes de você dormir, antes de você deitar, você vai, ao invés de buscar curtidas, comentários, nas redes sociais, você vai pegar um papel, uma caneta e você vai anotar 3 coisas que você fez para você nesse dia. O que você fez para você e que não teve plateia? Aquele treino que você fez sozinha, aquela leitura daquele livro que você estava aí, meio que botando em banho-maria, não estava lendo. Talvez aquela dieta, aquele momento em que você conseguiu resistir àquele pedaço de bolo de chocolate, ou aquele chocolate na geladeira, ou aquele doce que você tanto ama dentro da geladeira. Anote e aprenda a se orgulhar em silêncio, ali no secreto. Se orgulhe das coisas que você faz para você. Porque quem se valida, quem festeja a sua vitória no silêncio, perde, não é que perde, você se livra dessa escravidão que é você viver de opinião alheia. E se esse vídeo ele fez sentido para você, o que eu vou te pedir? Eu quero que você saia daqui, mas não conte para ninguém. Aplique o que eu falei para você aqui. E se você sente que precisa de um guia para esse tempo no casulo, para aprender a ressignificar a sua história e construir uma identidade fixa para viver longe dessa aprovação dos outros,
eu te convido para o desafio 21D, Ressignifique-se. São 21 dias para você olhar para as suas raízes, entender as suas necessidades de aprovação e voltar e retomar o seu comando da sua história. O link vai estar aqui na descrição. Acesse hoje mesmo para você começar a ressignificar a sua história. E eu te vejo no próximo vídeo.